por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, queria pedir aos irmãos que abrissem a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2. E focaremos nessa manhã, nessa carta, nessa epístola, que o Senhor Jesus ditou para João, na ilha de Patmos, para que ele escrevesse à igreja de Éfeso. Uma carta bem específica para a igreja de Éfeso e que certamente traz muitas aplicações para nós. Vamos ler o texto, depois pedir a orientação do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova aqueles que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar. Deus amado, nós louvamos o teu nome, porque neste culto nós já elevamos as nossas vozes ao Senhor para em uníssono, em uma só voz, declarar o quanto te amamos. Também neste culto, Senhor Deus, nós já desnudamos a nossa alma diante do Senhor. E não fosse o teu perdão, não fosse, Senhor Deus, a tua misericórdia, que se renova a cada manhã, que são a causa de nós não sermos consumidos. Não fosse a tua graça, que é melhor do que a vida, que é aquilo que de fato nos basta neste mundo, nem eu poderia estar aqui pregando, e nem nenhum dos irmãos poderia estar aqui ouvindo a tua palavra. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. E quando estamos diante da tua palavra santa, com temor e tremor, Senhor Deus, nós te rogamos que o Senhor possa falar, apesar do pregador. Que o Senhor possa falar, Senhor Deus, e que a tua palavra, como já foi pedido, como já foi orado aqui, possa ser pregada na unção do teu Espírito, na força que só o Senhor pode suprir. Não temos capacidade, Senhor Deus, moral, espiritual, não temos capacidade nenhuma para fazer o que está diante de nós para fazer. Mas a nossa capacidade, a nossa força, o nosso vigor vem daquele que é o dono de todas as coisas, vem do Senhor Jesus. Por isso que é em nome dele que nós oramos. Amém. Irmãos, estamos diante de, sem dúvida alguma, o mais insalubre de todos os ofícios, que é a pregação da palavra do Senhor. O apóstolo Tiago, ele disse que não muitos devem se tornar mestres, porque os mestres recebem juízo dobrado. Portanto, é com muito temor e tremor que temos diante de nós a palavra do Senhor, e temos diante de nós esse texto que fala tanto à igreja dos nossos dias. A igreja de Éfeso
É uma igreja muito especial. A gente vai ver como a igreja de Éfeso era especial no Novo Testamento. E esse cuidado especial que Deus teve com a igreja de Éfeso, a gente vai perceber também que teve um tempo limitado por algumas razões que, conquanto fosse uma igreja extremamente bem doutrinada, faltava a ela alguma coisa essencial. E nós precisamos então entender esse equilíbrio necessário na vida cristã. Porque nos dias de hoje, queridos, temos por um lado a ideia de que a igreja do Senhor, ela ou é uma coisa, ou ela é doutrinada, ou ela é bem teológica, ou ela é profunda na palavra de Deus, ou ela é uma igreja quente, uma igreja fervorosa, uma igreja ativa, uma igreja animada na presença do Senhor. Entretanto, essa dicotomia, ela não tem absolutamente nada a ver com o que nos ensina a palavra de Deus, com o que nos ensina o próprio conceito de adoração. Adoração é, ao mesmo tempo, termos a nossa mente completamente conectada àquilo que estamos fazendo. O nosso culto precisa ser racional diante do Senhor. Entretanto, na própria palavra adoração, a palavra beijo está presente, na qual os nossos sentimentos, o nosso coração está conectado à nossa razão, para que a adoração seja perfeita. E eu e vocês temos então esse desafio, de domingo após domingo, de dia após dia, viver a palavra do Senhor, buscando esse equilíbrio necessário. Esse texto, ele foi escrito exatamente para que a igreja de Éfeso buscasse esse equilíbrio. Vamos então compreendê-la à luz das próprias palavras do Senhor. O versículo 1 traz uma introdução geral que diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Irmãos, aqui nós já começamos de alguma forma a ser humilhados na presença do Senhor. Em primeiro lugar, para entender esse texto inicial, a gente vai precisar dar um passeio no capítulo 1. No capítulo 1, nós temos a primeira visão do apóstolo João. O livro do Apocalipse é um livro de várias visões. A primeira visão é a qual ele recebe enquanto estava ali fazendo o seu culto no dia do Senhor, num domingo como hoje. Ele estava fazendo o seu culto pessoal, ele não tinha uma congregação na qual ele pudesse ir, porque estava exilado em Patmos. E de repente ele ouve uma voz atrás de si, uma voz estridente, diferente. O texto remonta a essa voz como dessa forma. Versículo a partir do versículo 4, o texto diz assim: João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano. A partir daí, irmãos, eu queria que vocês olhassem o versículo 9 comigo, que diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas. Éfeso é a primeira que temos diante de nós, e tem aí a lista das outras 6 igrejas. Entretanto, quando ele escreve, queridos, a cada uma das igrejas, ele começa a dar algumas descrições acerca de si mesmo. E essas descrições, só para vocês terem uma ideia, aí na carta de Esmirna, por exemplo, capítulo 2, versículo 8, ele diz assim: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. O versículo 12, a igreja de Pérgamo, diz: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes.
E assim sucessivamente. Para a igreja de Éfeso ele disse, estas coisas diz aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro e que tem as 7 estrelas de ouro na sua mão direita. O que é que isso significa? Qual é a relevância disso? E o próprio texto vai mostrar que todas essas descrições, na verdade, é aquilo que o apóstolo João viu quando se virou para ver quem falava com ele. E essa descrição está aí, mais uma vez, no capítulo 1, dizendo o seguinte: voltei-me, versículo 12, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Portanto, esses 7 candeeiros de ouro estão aqui nessa descrição que foi feita no capítulo 1. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. A visão é exatamente essa, do que andava no meio dos 7 candeeiros de ouro. Com vestes talares, cingidos à altura do peito, etc. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, os seus olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, etc. E versículo 16, que ele tinha na mão direita 7 estrelas. Portanto, cada uma dessas descrições tem um significado. Para a carta de Éfeso, as coisas foram extremamente facilitadas quando esse significado, que vai facilitar a nossa vida, está aí no versículo 20 do capítulo 1. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Portanto, queridos, a palavra anjos aqui tem sido comumente conhecida como ministros, como os que pregam nas igrejas, os que labutam, os que governam a igreja de Cristo. Portanto, esses estão recebendo cartas específicas, as cartas são para eles e evidentemente para toda a igreja, e é dito acerca deles duas coisas. A primeira é que Cristo anda no meio das igrejas. Por isso é que é tão importante cultuarmos ao Senhor. Por isso é que é tão importante ouvirmos o que vamos ouvir hoje na escola dominical, sobre a importância do culto a Deus. O Salmo 87 diz que o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. O culto a Deus é mais importante para Deus do que qualquer outro momento na vida, e deve ser mais importante para nós também. Esse momento em que cultuamos a Deus não deve ser atrapalhado por absolutamente nada. Nós precisamos estar aqui completamente conectados a Ele, por razões muito simples. Dentre elas essa: Cristo está presente conosco. Ele está presente espiritualmente conosco. Ele habita no meio dos louvores. Ele habita exatamente onde o seu povo se reúne. É promessa de Deus que Ele cultua conosco. Portanto, a igreja de Éfeso ouve que Cristo está no meio da igreja. E, queridos, a nossa igreja tem ouvido isso também nessa manhã. Cristo está aqui conosco. Ele é a pessoa mais importante aqui. Ele é a pessoa que deve nos trazer até a casa do Senhor. Ele somente. Porque quem são as 7 estrelas? As 7 estrelas são os anjos da igreja. São os pastores. E isso tem tudo a ver com a igreja de Éfeso. E nós vamos entender por quê. Mas quem são esses anjos? Quem são esses pastores? Eles estão na mão direita do Senhor Jesus. E basta que Ele aperte e eles estarão completamente destruídos. Esses homens são frágeis. Esses homens são pecadores. Esses homens são absolutamente iguais. A doutrina do sacerdócio universal de Cristo é absolutamente necessária para compreendermos o que o Espírito quer dizer às igrejas, a igreja de Éfeso aqui. E por que a igreja de Éfeso tão especialmente? Por uma razão muito simples, irmãos. Nenhuma igreja no Novo Testamento recebeu tantos vultos do cristianismo como a igreja de Éfeso. Quando o apóstolo Paulo chegou na igreja de Éfeso, ele se deparou com duas surpresas. A primeira surpresa, ele já havia crentes ali. É verdade que ele pregou e muita gente foi convertida pelo ministério do apóstolo Paulo ali em Éfeso,
Entretanto, ele já havia algumas pessoas que tinham recebido a influência de um certo homem, que haviam recebido um certo batismo. E quem era este homem? João Batista. Portanto, veja que vulto extraordinário foi aquele que iniciou, por assim dizer, o trabalho na igreja de Éfeso. Quando Paulo chegou lá, ele se deparou com isso e ele ficou maravilhado com o fato de pessoas ali já conhecerem a Jesus, de já terem sido apontadas para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de terem sido levadas ao conhecimento daquilo que João Batista pregava, tão simplesmente: fé em Cristo e arrependimento dos seus pecados. Essa era a mensagem simples do Evangelho que João Batista pregava. E de uma forma impressionante, queridos, Jesus falou sobre João Batista dizendo que no reino dos homens não havia ninguém superior a ele. Ele foi um profeta tão especial, que ele foi um profeta do Antigo Testamento, que abriu o caminho para que o Salvador caminhasse por ele. Ele foi profetizado no Antigo Testamento, e antes do Filho nascer, antes de Jesus Cristo nascer, já se falava acerca de João Batista, da alegria que ele tinha no ventre por estar junto do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, este vulto, este grande homem, esta pessoa extraordinária na própria boca de Cristo, já havia passado ali, já havia ensinado a alguns daqueles irmãos. Outro grande vulto do cristianismo que passou ali na igreja de Éfeso foi o próprio apóstolo João. Nós aprendemos que João, em várias das suas viagens, entre elas naquela que ele foi exilado, ele passava por Éfeso, ele ensinava ali na igreja de Éfeso, mesmo depois dela ter sido plantada. Irmãos, não há igreja no Novo Testamento na qual o apóstolo Paulo tenha mais contato do que a igreja de Éfeso. Ele passou por Éfeso em todas as viagens. Em uma delas, ele alugou uma escola e por 3 anos ininterruptos ele ficou ali em Éfeso. O apóstolo Paulo tinha um carinho todo especial por aqueles irmãos. O apóstolo Paulo ensinava todo o conselho de Deus dia após dia, não apenas nos domingos, mas ele diz que diariamente, de casa em casa, ele ensinava àqueles irmãos a doutrina da palavra do Senhor. Ele apontava aqueles irmãos para Cristo. Veja que igreja bem doutrinada. Doutrinada por 3 anos ali pelo apóstolo Paulo. Mas o carinho de Paulo era tão grande que na viagem que Paulo ia preso, ou que Paulo iria ser preso para Jerusalém, ele sabia que ele precisava chegar num determinado tempo. E ele então diz: não, eu não vou até Éfeso, porque eu sei que quando eu chego em Éfeso, demora. Os irmãos ali são muito queridos, eles querem crescer na fé. Portanto, eu vou até Mileto. E de Mileto eu mando chamar os presbíteros de Éfeso, para que eles possam então vir se encontrar comigo. E queridos, temos ali, sem dúvida alguma, um dos encontros mais marcantes e mais emocionantes do Novo Testamento. Quando o apóstolo Paulo, ele afirma àqueles presbíteros, homens anciãos, àqueles homens que ele dificilmente iria ver mais a sua face, por conta das profecias e acerca do sofrimento que estava por vir. E veja o carinho dos irmãos de Éfeso com Paulo. O texto diz que eles se abraçaram, que eles se beijaram, que eles choraram copiosamente, que eles disseram: temos saudades. A igreja de Éfeso, queridos, foi amada pelo apóstolo Paulo. A igreja de Éfeso recebia visitas constantes de um dos maiores pregadores da época, de um homem efervescente na palavra, chamado Apolo. Um homem que tinha fervor nos lábios, que também apontava para Cristo. Era uma igreja extremamente amada pelo Senhor. O apóstolo Paulo, quando foi preso, ele, para demonstrar o carinho todo especial que ele tinha com aquela igreja, ele se separou para pastorear aquela igreja. Nada menos, queridos, do que o seu principal pupilo. O pastor da igreja de Éfeso foi Timóteo, um homem cunhado por Paulo,
um homem trabalhado por Paulo, um homem ensinado por Paulo, um homem que recebeu, enquanto era pastor de Éfeso, 2 epístolas para que ele aprendesse a como pastorear a igreja. Uma igreja que também recebeu uma carta das mais belas do Novo Testamento, ensinando-nos a doutrina de Cristo e ensinando-nos a viver de forma digna dessa doutrina. Sem dúvida alguma, queridos, é uma igreja nas quais vultos do cristianismo estavam ali. Mas eles precisavam aprender. E todos esses homens não passavam de homens que estavam nas mãos do Senhor Jesus. Evidentemente, esses homens ensinaram muitas coisas à igreja de Éfeso. Evidentemente, a doutrina da igreja de Éfeso era provada. E nessa prova, queridos, nós temos aqui, entre os versículos 2 e 3, algo extraordinário. A primeira parte que eu quero ver com vocês aqui é exatamente aquilo que a igreja de Éfeso aprendeu. No versículo 2 ele diz o seguinte: conheço as tuas obras. Essa é uma outra expressão que está em todas, absolutamente todas as cartas. Está aí no versículo 9, conheço a tua tribulação. No versículo 13, conheço o lugar em que habitas. Conheço. É extremamente importante, queridos, nós entendermos isso. Não importa quem você seja, não importa o que você faça, não importa o que você esconda ou deixe de esconder, não importa absolutamente nada do que você faz na sua vida. O capítulo 1, em uma dessas cartas, descreve Cristo como aquele que tem os olhos de fogo, como aquele que prescruta e penetra corações, como aquele que, como disse o salmista, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quando me levanto e quando me deito, Ele conhece o meu andar, de longe penetra os meus pensamentos. E por saber e por conhecer a soberania do Senhor, por conhecer a forma como Deus, de uma forma extraordinária, conhece a palavra antes de nos chegar à boca, Ele já a conhece toda. O mesmo Salmo termina fazendo um pedido daquilo que ele já afirma que o Senhor fazia. É o Salmo 139. O Salmo que começa dizendo: Senhor, tu me sondas, termina dizendo: sonda-me, Senhor. O Salmo que começa dizendo: Senhor, tu me conheces, termina dizendo: Senhor, conhece o meu pensamento. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É impressionante, queridos, nós entendermos, antes de recebermos qualquer elogio ou antes de recebermos qualquer repreensão da parte do Senhor, é que Ele nos conhece. Ele prescruta o nosso coração. Então, não importa, mais uma vez, quem seja você, não importa o que você esconda, como já foi falado na liturgia aqui, nós temos diante do Senhor aquele que ouve as nossas orações, aquele diante de quem devemos derramar o nosso coração, porque Ele conhece não apenas individualmente a cada um de nós, mas Ele nos conhece como igreja. E era assim que Ele conhecia a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, queridos, era uma igreja que trabalhava bastante. E era uma igreja que, por conta da sua boa doutrina, ela não era politicamente correta. Era uma igreja que tinha coisas extraordinárias por aquilo que foi aprendido com aqueles homens. Veja aí, versículo 2 ainda. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. A gente fala de perseverança daqui a pouco, a igreja trabalhava bastante. E que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Irmãos, o que nós temos visto no cristianismo hoje em dia é algo absolutamente terrível. É algo terrivelmente tosco. O que nós temos visto são caricaturas do Evangelho que nada tem a ver com o Evangelho verdadeiro. As pessoas não pregam mais a Cristo crucificado. As pessoas não pregam mais o arrependimento de pecado. As pessoas não apontam mais para a cruz do nosso Senhor. O Evangelho, queridos, passou a ser o Evangelho da boa vida, o Evangelho da prosperidade, o Evangelho que simplesmente diz a você aquilo que você quer ouvir.
que você vai ser rico, que você vai ter saúde, que você não vai ter problema, que está tudo bem com a sua vida, que Deus vai lhe aceitar do jeito que você é, que Jesus Cristo lhe ama, e todas essas coisas, queridos, são absolutamente uma caricatura falsa do Evangelho. O Evangelho é a espada de dois gumes, que penetra para dividir os pensamentos e propósitos do coração. E esses homens, eles precisam ser provados, eles precisam ser achados mentirosos. Esses homens, eles precisam ser, claramente, o apóstolo Pedro diz, é preciso fazê-los calar. É preciso ensinar às igrejas. E é preciso que as igrejas compreendam que há uma dicotomia terrível entre o falso e o verdadeiro evangelho. O próprio Paulo escreve aos Gálatas dizendo que isso era muito fácil de acontecer por causa dos falsos apóstolos, dos falsos mestres. O apóstolo Paulo diz, Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Quem está fazendo com que vocês se desviem do evangelho para outro, o qual não é outro, senão alguns que querem vos perturbar? Mas ele diz, ainda que eu mesmo, que nós mesmos, ou que um anjo vindo dos céus vos pregue evangelho que vá além do que você já tem recebido, seja anátema, seja quem for, tenha a confiança no pastor que você tiver, tenha a confiança no vulto do cristianismo que você tiver. É preciso, queridos, entender que a palavra de Deus é absoluta, inerrante, autoritativa, ela é única, ela é perfeita, ela é inquestionável. E se alguém acrescentar ou diminuir qualquer coisa dessa palavra, os flagelos da palavra de Deus certamente irão contra ele. Anátema. Nós precisamos entender o nosso zelo pela palavra de Deus como algo que o próprio Senhor Jesus Cristo elogia à igreja de Éfeso. Nos dias de hoje, queridos, o politicamente correto é ficarmos calados em relação a algumas coisas. O politicamente correto é nós ficarmos simplesmente dizendo algumas coisas como que as verdades estão em qualquer lugar e tal, e que cada um pode ter a sua. Não é assim. Só existe uma verdade. E essa verdade está estabelecida na palavra de Deus. Esses homens foram achados mentirosos. E a igreja de Éfeso tinha coragem para fazer isso. E o Senhor Jesus diz, eu conheço isso de vocês. Isso é elogiável. É louvável. É louvável. E que nós, queridos, possamos ter o mesmo tipo de sentimento que a igreja de Éfeso teve nesse particular. Que nós possamos ser uma igreja firme. Uma igreja que não cala a sua boca diante dos desvios, diante dos desmandos, diante das loucuras que se faz em nome de Cristo, diante dos devaneios. Como está escrito aqui, a melhor medida de uma vida espiritual não são os êxtases, mas é a obediência à palavra do Senhor. É como o próprio Senhor Jesus Cristo diz no capítulo 7 de Mateus, quando ele diz que muitos naquele dia vão dizer, Senhor, em teu nome nós não profetizamos, em teu nome nós não expelimos tantos demônios, em teu nome nós não fizemos tantos milagres. E ele lhes dirá explicitamente, apartai-vos de mim, vós os que praticais iniquidade, porque aquele que ouve as minhas palavras e pratica é semelhante àquele homem que coloca a sua casa sobre a rocha. Portanto, queridos, não são os êxtases, não são os milagres, não são as coisas exteriores, não são as novas revelações, não são as profecias, é a obediência à palavra do Senhor. É vivermos de forma digna desse evangelho que vai fazer diferença na nossa vida. E por isso é impressionante como a igreja de Éfeso é elogiada por Cristo, porque viver desta forma traz consequências. Quem vive assim tem suas consequências nesse mundo. Vai ser estigmatizado, vai ser certamente visto e olhado meio de lado. E a igreja de Éfeso era assim. Por isso, o versículo 3 diz assim, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Perceba, queridos, o grande bem que aqueles vultos do cristianismo fizeram na igreja de Éfeso. Construíram um padrão doutrinário, um padrão teológico, um padrão de apego às escrituras, de apego à palavra de Deus, tão grande, que aqueles homens estavam dispostos a ir contra o mundo, a ir contra todos,
para estabelecer a verdade absoluta da palavra de Deus. E que bênção é saber que o próprio Senhor Jesus Cristo viveu esse mesmo tipo de sentimento. Enquanto Jesus, depois façam um dever de casa, leiam João capítulo 6. É um capítulo grande, mas é um capítulo que começa com multidões, e o texto diz multidões e multidões que seguiam Jesus de todos os lugares. Por quê? Porque Jesus multiplicava pães, porque Jesus andava por sobre as águas, porque Jesus curava pessoas, porque Jesus fazia muitos milagres, e todas as multidões iam atrás de Jesus. No meio do capítulo 6, Jesus se vira para as multidões e começa a pregar. E Jesus diz assim: vocês estão pedindo pão, vocês querem mais pão? Então deixa eu dar para vocês o melhor dos pães. A minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Jesus é o pão da vida. E aí eles começaram a teologizar com Jesus. Não é assim não. Os nossos pais lá no deserto, eles receberam pão todo dia. Se o Senhor vier mesmo de Deus, o Senhor tem que fazer a mesma coisa que ele fez lá no deserto, tem que dar pão a gente todo dia. Jesus disse: não, vocês não estão entendendo. Não é desse pão que vocês precisam. Esse pão vocês podem trabalhar e ter. Esse pão vocês podem voltar para as suas casas e viver de acordo com o trabalho de vocês. Mas o que vocês têm aqui agora é o pão que alimenta para a eternidade, que alimenta a alma. E aquilo começou a escandalizar as pessoas. Elas não quiseram ouvir a verdade que precisavam se devotar a um homem, que precisavam se devotar completamente a Cristo, que precisavam abrir mão de si mesmos e viver para este outro homem. E queridos, de uma forma impressionante, o texto diz que todas aquelas multidões se esvaíram e diziam uns aos outros: é duro esse discurso, quem não pode ouvir? Mas é exatamente num capítulo como o capítulo 6 de João que o texto termina com apenas aqueles 12 homens que estavam ali, dos quais um ainda trairia o Senhor Jesus no final das contas. E Jesus, pela primeira e pela única vez que eu conheço, faz um apelo nas Escrituras. E que apelo é esse? Venham porque eu só tenho vocês, eu preciso de vocês. Não. O apelo de Jesus em João capítulo 6 foi esse: vocês não querem ir após eles? Vocês não querem ir atrás deles também? Eles já foram embora. Mas é exatamente nesse contexto que o crente se revela. É exatamente nesse contexto que Pedro se levanta e diz: Senhor, para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? A igreja de Éfeso era uma igreja que conhecia a verdade e que estava disposta a não fazer parte das multidões, a não fazer parte da grande massa, mas estava disposta a suportar provas por causa do nome do Senhor. A igreja de Éfeso também era uma igreja que observava alguns aspectos fundamentais da sua própria vida. Versículo 6. Diz: contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. As palavras são fortes, queridos, porque, mais uma vez, não é politicamente correto o ódio. Mas o ódio aqui é o mal. O ódio aqui é um tipo de religiosidade que trazia uma certa libertação ou liberação, dentre outras áreas, também na área sexual, por exemplo, na qual as pessoas estavam ali para ser felizes, estavam ali para viver a sua vida de uma forma muito tranquila e que Deus certamente abençoaria, porque Cristo amava as pessoas. O Evangelho, querido, muito como está sendo tratado hoje em dia, na qual as pessoas ouvem que Cristo as ama e elas vivem de qualquer forma, vivem de qualquer jeito, vivem a sua vida completamente abertas em relação a isso e têm os seus corações completamente entorpecidos pela falsa ideia de que Cristo vai aturar e que vai aceitar todas as coisas do jeito que elas são. Não, querido. Ele odeia as obras das trevas. Ele odeia o pecado. Ele detesta o pecado. E também, como foi orado aqui, nós precisamos detestá-lo, odiá-lo, entender que ele deve ser extirpado de nós, ser arrancado do nosso coração. E é exatamente isso, queridos, que esse ódio aos nicolaítas significa. Agora, é interessante, queridos, que você diz: mas peraí, será que tem alguma igreja que aceite esse tipo de doutrina? Tem.
Não apenas nos dias de hoje, onde talvez não com esse nome, mas é apenas ver o estilo de vida que as pessoas vivem. As pessoas que honram ao Senhor, as pessoas que louvam ao Senhor com os lábios, mas vivem uma vida devassa, uma vida sem arrependimento, uma vida sem fé, uma vida sem obras, uma vida que não tem absolutamente nada para mostrar. Mas lá na igreja de Pérgamo, por exemplo, você perceba que esse tipo de doutrina é muito bem aceita. Versículo 14 diz: tenho todavia contra ti algumas coisas, e ele vai dizer algumas coisas, e versículo 15: outrosim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Ou seja, estes que os éfesos odiavam, eram sustentados em outras igrejas. Estes que os éfesos repudiavam, eram incentivados em outras igrejas. E nessas outras igrejas o Senhor diz: vocês estão errados. Vocês precisam se arrepender disso. Mas para Éfeso ele diz: vocês têm isso a favor de vocês. Vocês odeiam o que deve ser odiado. Irmãos, que coisa extraordinária. Que igreja fantástica. Que igreja que nos ajuda a compreender algumas coisas dos nossos próprios dias. Entretanto, essa não era uma igreja perfeita. Ela tinha um detalhezinho que o Senhor vai fazer uma repreensão para ela. Uma repreensão apenas, que está estabelecida aqui no versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Vamos colocar isso na balança? Vamos entender aqui que a nossa igreja é muito bem doutrinada, é muito firme, conhece as Escrituras, conhece os símbolos de fé, conhece toda a teologia, conhece os 5 pontos do calvinismo, conhece os solas da reforma protestante, conhece as marcas da igreja. Coisa extraordinária. Quanto mais conhecer, devemos buscar e prosseguir em conhecer ao Senhor. Maravilhoso isso. E do outro lado, esse mesmo conhecimento com uma certa indiferença. Estamos cada vez mais nos acostumando com o Evangelho, nos acostumando e não nos impressionando mais com a obra de Cristo, com a obra das mãos do Senhor, com a sua criação. Qual é o problema de não se impressionar com essas coisas, uma vez que somos tão bem doutrinados? Se nós fôssemos colocar numa balança, queridos, certamente nós estaríamos satisfeitos com essa igreja. Certamente isso para nós seria suficiente. É melhor uma igreja assim, muito bem doutrinada. É melhor uma igreja assim, muito bem, compreendendo muito bem as doutrinas e repudiando a falsidade e repudiando as heresias. Ainda que essa igreja seja aqui fria, indiferente, tendo abandonado o primeiro amor, se deixando levar por alguns escorregos, alguns pecados. E nessa nossa balança, querido, nós erramos o alvo. Porque é dessa forma que Cristo coloca as coisas na balança. Versículo 5. Depois de dizer: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O versículo 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se o texto terminasse aí, nós diríamos: é uma aplicação para que a igreja melhore ainda mais. É uma aplicação para que a igreja, que já é tão boa, que já é tão extraordinária, que todos os pastores queriam pastorear essa igreja, os pastores firmes, é verdade. Entretanto, não é aí que o texto termina. O texto diz: observem de onde vocês caíram, arrependam-se e voltem à prática das primeiras obras. Por quê? Porque veja o que vai acontecer se vocês não fizerem isso. E se não, venham aqui e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Entenda, queridos, que todo o conhecimento extraordinário, importante, relevante daquela igreja não pôde ser comparado por Cristo
com aquela indiferença na qual ele vivia. Por que isso? Porque nós, queridos, não podemos ouvir da forma que ouvimos a palavra do Senhor e continuarmos inertes a ela. Nós não podemos conhecer as grandezas do Evangelho. Nós não podemos conhecer as maravilhas do Evangelho e simplesmente viver como se isso fosse algo normal para nós. Não nos impressionar, não mudar a nossa vida, não mudar o nosso caráter, não nos fazer aquilo, dar esses passos que o próprio texto nos diz para dar. Veja que coisa extraordinária, querido. Isso serve para mim, serve para vocês. Primeiro, lembra-te de onde caíste. Qual é o problema? E depois, queridos, ele fala de uma palavra aqui extraordinária. Arrependimento. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Arrependimento, queridos, é uma mudança de mente, uma mudança de vida, uma mudança completa. Arrependimento não é um mero remorso, não é uma tristeza que bate simplesmente por medo de consequências, não. Arrependimento é quando nós entendemos que a santidade de Deus foi banida, foi manifesta como algo irrelevante para nós quando cometemos o nosso pecado. Pecado é algo torpe diante dos olhos de Deus. Pecado é algo terrível diante dos olhos de Deus. Portanto, queridos, o arrependimento verdadeiro é aquele que é aguardado pelo Senhor Jesus. O arrependimento de alma, o arrependimento que de fato faz com que nós derramemos o nosso coração diante dele. Como diz o salmista, do Salmo 130, Senhor, se observares iniquidades, quem subsistirá? Quem subsistirá? Entretanto, nós confiamos nos méritos alcançados pelo Cristo lá na cruz do Calvário. E com base nos méritos de Cristo na cruz do Calvário, queridos, uma vez que a lei agora, que em primeiro lugar, é isso que o arrependimento significa para nós, uma vez que em primeiro lugar a lei nos condena, a tábua dos 10 mandamentos, ela vem contra nós, dizendo que nós somos infiéis, que nós somos imperfeitos, que nós somos pecadores, que nós merecemos a ira de Deus, porque a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Entretanto, Cristo cumpre a lei por nós e, portanto, a lei agora nos serve de mestre, nos serve de aio. Esse é o segundo aspecto importante da lei para nos conduzir a Cristo. E uma vez em Cristo, somos nova criação. Uma vez em Cristo, temos agora o coração disposto a obedecer e o coração disposto a nos arrepender, a olhar de onde caímos e a voltar à prática das primeiras obras, a voltar ao início de tudo, a voltar a olhar para a cruz de Cristo como sendo de fato tudo aquilo que precisamos para viver. Eu não sei, queridos, como está a sua vida. Eu não sei como anda o seu estado eclesiástico, como anda a sua igreja. Mas eu sei de uma coisa, queridos. Esse equilíbrio bíblico, ele precisa ser vivido pelos irmãos. Ele precisa ser vivido por todos nós. Nós precisamos amar cada vez mais profundamente a palavra de Deus. E nós precisamos nos impressionar cada vez mais com as suas obras, com aquilo que ele faz. Para que esse se impressionar com a criação e com a obra de Cristo nos faça cada vez mais impressionados com a palavra de Deus, com a obra de Cristo e com aquilo que ele fez na cruz do Calvário por nós. Ditas essas palavras, o Senhor Jesus manda que João termine a sua carta dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele traz uma promessa: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A árvore da vida que representa mais uma vez o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é prometido para nós. Ele é prometido para nós como o nosso alimento. Ele é prometido para nós como tudo para nós. E eu e vocês recebemos então essa promessa. Essa promessa de que se de fato nos arrependermos e se de fato vivermos de forma digna do Evangelho de Cristo, Ele está nos levando para os parques verdejantes e para a sua glória. Infelizmente, a igreja de Éfeso não escutou essas palavras. Isso está provado pelas ruínas que a cidade até hoje demonstra
diante de todos os homens e que possam visitar aquele lugar. E a razão é como vimos no livro de Ruth. Deus não apenas cumpre as suas promessas, mas Ele cumpre também as suas ameaças. E queridos, se há ameaças da parte de Deus, que quando nós não vivemos o primeiro amor, quando nós nos esfriamos, deixamos de ser igreja. Cristo já não anda mais naquele candeeiro. Infelizmente é o que temos visto em muitas vidas de igrejas por aí hoje em dia. São igrejas ocas e secas, onde não tem a presença do Salvador, onde o homem é entretido, onde o ser humano é colocado num pedestal, onde os sentimentos humanos, onde o seu bem-estar e o seu bem-querer é elevado ao máximo. Mas infelizmente, onde o seu pecado não é tratado, onde o seu pecado não é apontado como pecado, e onde Cristo não é exposto como crucificado, para nos humilhar e nos fazer compreender e entender a necessidade total que temos dele. Mas se por outro lado, você entendeu essa mensagem nessa manhã, e se você, sendo crente, se firma no Evangelho, tanto do conhecimento de Deus, como de uma vida que se impressiona e que ama cada vez mais a sua doutrina, e que vive sempre o primeiro amor. Ou se por algum motivo você ainda não conhece a Cristo como seu Salvador nessa manhã, e você então agora entende a total necessidade que tem dele, você não tem para onde ir, você está como Pedro e como aqueles outros apóstolos, dizendo: Senhor, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? As palavras de vida eterna estão colocadas diante dos irmãos, para que Cristo seja tudo para vocês. E se Cristo for tudo para vocês, a promessa é que vocês se alimentarão da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É isso que será dado ao vencedor. Cristo venceu por nós. Cristo fez o que nós não pudemos fazer. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.